Aplauda ao Senhor, a noiva de pé. Louvado seja Deus. Diga comigo assim: não como Marta. Fala comigo e nem como Lázaro, mas faz assim com a mão e diga como Maria. Canta comigo. Ele fala como quer, ele usa quem quiser, ele usa o homem ou a mulher. Pela Bíblia ele fala, ou através de uma criança. O importante é que meu Deus vai falar. Deus tem uma palavra, e a mão no peito, para você. Pra você, Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra, e a mão no peito, pra você. Maravilhoso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, vamos receber o ancião. O Senhor está falando desde o dia de manhã, Senhor, na parte de amanhã, aonde a consagração, ó Deus, o dia com Deus, a escola bíblica dominical, e agora, Pai, é o momento no culto da família. O Senhor vai usar o ancião, que ele traz o resumo deste domingo, e aonde, Pai amado, estamos aqui prontos para ouvir, como Maria, aos pés do Senhor, ouvir a mensagem de amor. Pai, fala comigo e fala conosco. Ó Deus, toma nas tuas mãos. O Senhor repreenda toda estratégia satânica, joga por terra toda a trama do inferno, e nesse momento que o Senhor conceda bênção, livramento e escape, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Diga comigo assim, como Maria. Nesse momento, vamos receber o nosso presbítero Fabrício Maciel, diretor da junta. Aplaude ao Senhor, ele vai estar trazendo a mensagem da parte de Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu cumprimento a igreja presencial, a igreja do canal e todos os ouvintes da Rádio Aliança com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus, quero agradecer também ao nosso pastor, presidente fundador, reverendo Marco Antônio Mendes, pela confiança depositada na minha fraca pessoa. Confesso, irmãos, que não fui pego de surpresa. Desde ontem, aproximadamente 2 horas da manhã, melhor dizendo hoje, o Espírito de Deus ele já falava no meu coração. Eu fui relutando para dormir, o relógio foi se aproximando de 5 horas da manhã, eu não conseguia dormir, e quando a mensagem chegou,
existe dentro de nós um temor e um tremor da parte de Deus, porque o que nós vamos entregar não é de nós, mas provém do coração de Deus para o coração da igreja. Quero agradecer a todos. Eu estava ali sentado, eu estava me lembrando do ano de 2009. Desde criança eu conhecia a palavra de Deus, mas no ano de 2009 foi o ano que eu me entreguei de corpo, alma e espírito para o Senhor, ou melhor, de espírito, alma e corpo para o Senhor. E eu me lembro que eu fui impactado por uma mensagem. Está aqui o nosso professor, evangelista Daniel, que Deus te guarde. Israel e Egito. E chegou um momento que ele falava assim: os egípcios já olham para o horário, querendo que o culto acabe, mas os israelitas, eles querem mais. E eu estava ali como um israelita. Eu queria mais, porque a fonte era transbordante, e aqueles rios de água viva, ele fluiu no meu interior até o dia de hoje. E eu sei, aleluia, que enquanto, aleluia, vida estiver, em nome de Jesus, eu vou ser fiel a este Deus, porque não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Livro do Apocalipse, também conhecido como livro das revelações. Peço que ninguém ande, ninguém converse, não em reverência a mim, mas a palavra de Deus que será pregada. Prometo ser sucinto em minhas palavras, melhor dizendo, em minhas palavras. Não quero me delongar, mas que todos venham tomar posse daquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir à Santa Igreja nesta noite. Livro do Apocalipse, o capítulo é o de número... capítulo de número 3, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja no 3, 1, 2, 3. Repita comigo: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Se tiver motivos, desocupe essas mãos abençoadas que Deus te deu e exalte, aleluia, a Deus com as palmas bem alegres, porque Ele está presente no nosso meio. Irmãos, estudiosos vão dizer que Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sob o reinado de Átilo II, nos anos 159 a 138 a.C. A cidade, ela estava situada em um lugar estratégico, ou seja, na principal rota do correio imperial de Roma, para o Oriente. A cidade também era conhecida como a Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses com D minúsculo. A cidade estava cercada de muitas oportunidades. Estudiosos também comentam que eram também chamada a cidade dos terremotos. E nós vamos ver, queridos e amados irmãos, aqui no versículo de número 7 do livro do Apocalipse, a sexta carta endereçada à igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja, vai dizer assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto é o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
a cidade de Filadélfia fora fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia, ou seja, a cidade fora criada para ser embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega, diante da igreja, da filosofia grega. Mas Jesus colocou uma porta aberta diante da igreja, não para proclamar a cultura grega, mas para o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a salvação de almas para o reino dos céus. Irmãos, nós vemos, irmãos, que esta igreja, ou seja, essa cidade, ela foi criada para ser proclamada, aleluia, uma cultura helênica, uma cultura grega, mas Deus já tinha outro propósito, aleluia. Agora Ele abre uma porta para ser proclamado, aleluia, a palavra de Deus, ou seja, o evangelho genuíno, aleluia. E nós vemos, irmãos, aleluia, nós como novos, muitos pais, muitas mães, agora nasce o seu filho, e agora este pai, esta mãe, ela vai dizer: este meu filho vai ser um grande jogador de futebol, vou colocar ele lá na escola do Zico, vou colocar ele lá no Flamengo, e assim sucessivamente, aleluia. E agora aquele pai, ele quer investir, aleluia, de qualquer forma, na vida do seu filho, aleluia, seja em ser jogador de futebol, seja ser, aleluia, no judô, seja ser, aleluia, até mesmo como um lutador de artes marciais, e assim sucessivamente. Mas, irmãos, quando Deus, Ele abre uma porta, está aberto. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, mas Ele fecha e ninguém abre. E quando Deus, aleluia, Ele abre uma porta para que o Evangelho, ele venha ser proclamado, aleluia, independentemente da sua situação, independentemente se o seu pai investiu na tua vida para você ser uma atriz, se o seu pai investiu na tua vida para você ser um jogador de futebol, se o seu pai investiu na tua vida para você, aleluia, ser um homem muito famoso, se Deus, Ele abriu uma porta e te chamou para pregar a palavra, creia o inferno ou não, Ele vai te levantar para você fazer a diferença, para você pregar boas novas, para que vidas venham ser restauradas pelo verdadeiro Evangelho, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que cura, liberta, salva, batiza no Espírito Santo e com fogo, e leva para morar nos céus. A cidade fundada para agora, aleluia, ser embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega, mas Jesus coloca uma porta aberta diante dessa igreja, não para proclamar uma cultura helênica, mas para proclamar, aleluia, o verdadeiro evangelho. Como eu disse, aleluia, eu tinha um propósito, você tinha um propósito, os seus pais tinham um propósito, os meus pais tinham um propósito, mas Deus já tinha um propósito, aleluia, nos marcou, Ele nos separou, Ele, aleluia, permitiu que a doença viesse, Ele permitiu que a depressão viesse, Ele permitiu que homens viessem para atrás das grades, escutar a palavra de Deus, para hoje estar aqui, para pregar a palavra de Deus, pura, sem mistura, a palavra, aleluia, que leva o homem para morar no reino dos céus. E nós vamos ver, irmãos, que muitos diziam, o versículo de número 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são mais mente, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. O próprio Cristo agora dizendo que ia fazer que aqueles que se dizem judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás, que agora eles viriam e adorariam prostrado aos pés, aleluia, iam saber que Jesus amava aquela igreja.
Muitos diziam ser judeus e não são. Mas, irmãos, os crentes de Filadélfia, aleluia, eles eram diferentes. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que essa cidade era a mais jovem das 7 cidades da Ásia Menor, e era também a mais pobre. E os judeus agora diziam que aqueles crentes, segundo estudiosos, eles não seriam salvos por não ser descendentes de Abraão, mas Cristo amava e agradava da igreja de Filadélfia. E Cristo disse que aqueles que se diziam ser judeus e não são, viriam e adorariam prostrado aos teus pés. Irmãos, quantos irmãos um dia disseram: para esta não tem mais jeito, para esta meretriz não tem jeito. Quantos disseram: para este homem não tem jeito, é caixão ou é grade? Quantos disseram, aleluia, que você morreria, aleluia, antes dos 30, antes dos 40 anos, mas você está aqui? Quantos diziam que você não daria em nada, seria como seu pai, seria como seu filho, aleluia, seria agora até mesmo como seu tio, como seu avô, que era uma maldição hereditária que estava sobre a tua vida? Mas na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, aleluia, a parte B do versículo vai dizer que para isto o Filho de Deus, ou seja, o Cristo glorificado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E agora nós fomos erguidos do monturo, fomos assentados entre os príncipes. Ele nos tirou de um charco horrível, Ele nos tirou do lamaçal de pecado e nos assentou como os príncipes para proclamar a palavra, para fazer a diferença. Hoje você está aqui pela misericórdia do Senhor, pois as suas misericórdias são a causa de você não ser consumido. E eu quero te dizer, está doendo, está sofrendo, não ceda, vá em frente, porque o melhor Jesus Cristo já preparou para cada um de nós. Mandaravá subicou manábia, oh mandaravá subquece arabacanto arabastébia. A igreja de Filadélfia não tinha uma influência política, era considerada os crentes mais pobres, mas ela era santa e fiel a Jesus Cristo. Ela era separada e imaculada. Aí o Espírito de Deus falava no meu coração, o apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, a partir do versículo 25, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Deus escolhe Filadélfia, porque mesmo tendo pouca força, guardaste a tua palavra e não negaste o teu nome. Com a tua pouca força, Deus Ele te escolheu, diácono Andrei. Com a tua pouca força, Deus Ele te escolheu, minha irmã. Com a tua pouca força, Deus olhou para você, lá no meio da tua parentela, lá no meio dos grandes, lá no meio dos doutores, e Deus te chamou, te escolheu, te limpou, te purificou, te deu um banho de misericórdia, te colocou de pé, te colocou vestes novas, colocou sapato nos teus pés, colocou anel no teu dedo. Ele aliançou você com Ele, Ele fez uma aliança contigo, Ele derramou azeite sobre a tua ferida, Ele te encheu do Espírito Santo, mesmo tendo pouca força, Ele te levantou, Ele confiou em você, Ele depositou em você confiança para pregar a palavra, para ir adiante. Não ceda, não desista, Deus te escolheu. Oh, me clama arabaste de canta arabachébia, ramanto iricanto repra calavassúria, irimini que assou redeca subnégia, manturimini que assubiquam mandarahássia,
Ele está presente aqui no nosso meio. O mesmo que andou em meio aos 7 castiçais de ouro, Ele anda, aleluia, na base dessa igreja. Ele está aqui em espírito e em verdade. Ele te trouxe aqui para curar esta ferida, para derramar azeite sobre a tua ferida. Ele te trouxe aqui para te colocar de pé, e Ele te diz essa noite: não temas, eu te ajudo. Ele te pega pela tua mão direita e Ele te diz: não temas, eu te ajudo. Rai lai nei shei he karabaste eremantu bicom andaravá subque serabacanto arabastébia. Aquela igreja considerada mais pobre, considerada mais jovem, estudiosos vão dizer, aleluia, que muitos cristãos daquela época outrora foram escravos. Muitos outrora foram escravos. E para quem não sabe, o escravo ele era marcado como um boi. Quando você passa perto de uma fazenda, aí talvez o dono chama Sebastião Benedito, aí coloca lá um SB no boi e crava no boi. Aí o dono talvez gosta do número 777, ele vai lá e grava 777 no boi, para provar que aquele boi tem um dono. Se fugir, ele consegue resgatá-lo. E irmãos, aqueles escravos, com certeza eles eram marcados. Eles eram marcados. E eu escrevi aqui, irmãos, que muitos comentários dentro do versículo de número 10. Louvado seja Deus, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Muitos comentários são feitos sobre o versículo de número 10 do capítulo 3 do Apocalipse, sobre Filadélfia. Mas qualquer que seja a ênfase, o caso é que devemos ser pacientemente obedecer a Deus, a despeito do que venhamos a enfrentar. E nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, que nos últimos dias sobreviriam dias trabalhosos, ou seja, tempos trabalhosos. Nós vamos ver em 2 Timóteo, aleluia, no capítulo de número 3, do verso 1 ao 4, ele vai dizer ao seu filho na fé: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E agora Filadélfia, aleluia, ela era considerada por Deus uma igreja até fraca, tendo pouca força, mas guardava a palavra de Deus e não negava o nome do Senhor. Versículo de número 10: como guardaste a minha palavra da paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E nós vamos ver, irmãos, o versículo de número 11: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus dizendo: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O pastor presidente, quando é aniversário dele, ele diz: eu quero todo mundo aqui. O presente de todos que eu quero é a fidelidade. Filadélfia, ela tinha fidelidade a Deus. O próprio Deus vai dizer: olha, Filadélfia, vocês têm pouca força, mas vocês guardam a minha palavra, e de maneira nenhuma vocês negam o meu nome. Outrora vocês eram escravos, vocês foram marcados, mas agora sou eu que estou marcando vocês.
vocês. Agora imagina Deus falando para nós essa noite: eu marquei vocês, vocês têm a marca da promessa. Eu selei vocês, não como um escravo, mas eu selei vocês no batismo de Jesus, no batismo no Espírito Santo e com fogo. É eu que levanto vocês, é eu que uso vocês. O mundo não deu nada para vocês, mas vocês são a menina dos meus olhos, vocês são a nação eleita, o sacerdócio real, vocês são escolhidos por mim a dedo. E eu quero dizer: não temas, não estacione, vai em frente, porque eu garanto de vocês a vitória. Ele está presente na casa, meu Deus. Ele está aqui no nosso meio. Outrora alguém te marcou com uma tatuagem, outrora alguém te marcou com um tiro, outrora alguém te marcou com uma garrafada, outrora alguém te marcou com uma facada, mas Deus está te dizendo: eu te marquei para morar comigo, eu te marquei como a menina dos meus olhos, eu te marquei como ungido, como ungida, eu te marquei para fazer a diferença. Eu tinha um patrão que volta e meia ele chegava e chamava Almir Gorete. Ele falava assim: Fabrício, junta óleo para mim. Eu falava: para que, Almir? Para mim jogar sobre as feridas dos meus bois. E se tiver óleo de caixa que demora a ser trocado, que fica mais curtido, que seja esse óleo. Mas o nosso Deus não. Ele tem óleo novo, ele tem óleo virgem. Um dos símbolos do Espírito Santo de Deus é o óleo, e ele está sendo derramado aqui nesta noite sobre as nossas vidas. Outrora tu derramava cachaça, outrora tu derramava cerveja, outrora tu derramava sangue, outrora tu derramava tantas coisas. Agora Deus derrama sobre você óleo novo. O Espírito Santo, ele está sendo derramado sobre a tua vida para te levantar, para te colocar de pé, para tu ir e fazer a obra dele. Ele tem azeite, ele tem óleo para derramar sobre a tua ferida aqui nessa noite. Tu não vai sair daqui machucado, irmão. Tu não vai sair daqui machucada, minha irmã, porque ele tem óleo para derramar sobre a tua azeite aqui nessa noite. As tuas feridas que ninguém enxerga, ele enxerga, e ele está te curando aqui nesta noite. Oh, aleluia. Meu Deus. Filadélfia não tinha condição social, não tinha influência política. Outrora eram escravos, mas agora é a menina dos olhos de Jesus. Agora é a igreja que tem pouca força, mas guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. Versículo de número 11. Eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diz Filadélfia, ela tinha fidelidade. Filadélfia, ela tinha fidelidade. Eu vou dizer algo aqui. Vou dizer como o meu mestre ali, presbítero Misael, não está escrito na Bíblia não, mas Deus colocaram no meu coração. Eu fico imaginando Deus, ele olhando para Satanás, e ele olhando para o jovem Marco Antônio Mendes. E agora este jovem deixando de ser funcionário público, deixando de ser porteiro, deixando de ser estabilizado financeiramente, para seguir uma visão que ele teve em 1989. E eu imagino o diabo dizendo: deixa eu colocar a enfermidade dele. E Deus falando para o Satanás:
pode colocar, ele pode ter pouca força, mas ele guarda a minha palavra, e de maneira nenhuma ele vai se corromper e vai negar o meu nome. Ele vai, aleluia, dar conta de todas as ovelhas. Ele vai ser fiel, mesmo que venha enfermidade, mesmo que venha doença, mesmo que se passe noite em claros, aleluia, ele vai dar sequência na minha visão. E Satanás dizia: não vai, ele vai negar. Mas Jesus dizendo do outro lado: pode ir, pode tocar. Ele não nega, ele tem pouca força, ele guarda a minha palavra, e de maneira nenhuma ele vai negar o meu nome. E dentre ele levantarei homens, aleluia, agora rejeitados pela sociedade. Levantarei homens que a sociedade não deu nada, para dar sequência nesta visão, aleluia, da igreja preparada. E muitos que diziam que durariam 3 meses, muitos que diziam que não iam avante, vão vir na festividade, vão ter que adorar, e vão ter que saber que eu sou com ele, que eu sou com essa igreja, que eu sou com este ministério, que eu sou com os obreiros, que eu sou com a membresia, que sou eu que levantei cada um de vós. Agora eu fico imaginando Jó palestrando com Deus e Deus com ele. Não está escrito isso na Bíblia o que eu vou falar, mas Deus colocava no meu coração. Eu fico imaginando Deus dizendo para ele: Jó, nós estávamos reunidos, nós estávamos numa reunião fechada, e o sujo chegou lá, e ele disse que você só me servia por causa de 7.000 ovelhas, por causa de 3.000 camelos, por causa de 500 juntas de bois, por causa de 500 jumentas, por causa de 7 filhos homens, por causa de 3 filhas mulheres, porque você era o maior do Oriente lá na terra de Uz, porque você mandava e desmandava. E ele disse que tu ia negar o meu nome se eu tocasse em tudo que você tinha, e eu permiti. Mas Jó, eu olhei e eu vi que você raspou a sua cabeça, que você rasgou o seu manto, que você se lançou em terra, e você não questionou a mim, falta alguma, você não atribuiu a mim, falta alguma, nem de bois, nem de jumentos, nem de ovelhas, nem de camelos, nem de filhos, nem de filhas, você não questionou a nada, mas você disse: no eu saí do ventre da minha mãe, no eu tornarei para lá, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que tomou, bendito, engrandecido seja o nome do Senhor. Jó, eu me alegrei, porque você tinha pouca força, mas você guardou a minha palavra, e tu não negaste o meu santo nome. Eu fico imaginando Deus conversando com José. José, Satanás se apresentou e disse: se eu deixasse os seus irmãos jogasse você numa cisterna, você ia negar o meu nome, você ia blasfemar. Depois ele disse: se eu deixasse você ser vendido, você ia blasfemar também. Depois ele disse: se você estivesse dentro da casa de Potifar e viesse aquela mulher muito formosa na sua frente, e visse que não tinha ninguém por perto, você ia dar lugar para o desejo carnal, e você ia cair numa paixão carnal, mas você não caiu. E depois de ser caluniado, ele disse que se você parasse na prisão, você ia blasfemar, você ia jogar xadrez, você ia usar droga, mas tu caiu lá. Eu te coloquei como líder, e eu fiz o copeiro lembrar de você, mas ele já não tinha mais palavras, aleluia, José, e foi aí que eu te levantei como governador, na cadeira acima de você, só estava Faraó, mas só na cadeira, mas eu coloquei você mandando e desmandando sobre todo o Egito, aleluia. José, tu tem pouca força, José, mas tu me agrada, tu não negaste o meu nome, aleluia, tu guardaste a minha palavra, tu não
negaste o meu nome. José, agora seja honrado e não torne o mal por mal. Abençoa os seus irmãos e abençoa todas as nações que virão diante de ti. Eu fico imaginando Deus conversando com Daniel. Daniel, Satanás disse: se você parasse lá na Babilônia, você ia se contaminar com o manjar do rei de Nabucodonosor, que você ia comer da comida dele, que você ia beber do vinho que ele bebia. Mas eu disse para ele que tu tinha pouca força, mas tu guardava a minha palavra e de maneira nenhuma tu ia negar o meu nome. E veio o chefe dos eunucos, eu fiquei de olho em você, e você pediu misericórdia, mas ele disse que estava arriscando a sua cabeça. Mas quando veio o dispenseiro, tu perseverou, você arriscou a sua cabeça, e o dispenseiro aceitou lhe dar água a comer e legumes a comer para você. Ananias, Misael e Azarias. Olha, Daniel, agora ele palestrando com Ananias, Misael e Azarias: olha, eu vi quando vocês estavam diante de povo, línguas e nações, e Satanás disse que vocês também iam se prostrar, e eu disse que vocês não se prostrariam, e depois ele disse que na segunda chance vocês se prostrariam, mas mesmo com a fornalha aquecida 7 vezes mais, vocês não se prostrou, e vocês foram lançados, mas vocês são os meninos dos meus olhos, e quem lançou vocês viram que eles morreram na hora. Aleluia, as labaredas de fogo consumiram todos aqueles homens, mas eu estava com vocês lá dentro da fornalha. Aleluia, eu passei com vocês, e por isso eles não viram cheiro de fogo em vocês, por isso nenhum fio de cabelo de vocês queimou, a sua roupa não queimou, não teve queimadura, nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau. Ananias, Misael e Azarias, vocês têm pouca força, mas vocês são fiéis, vocês guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. Meu Deus. A igreja de pé. Louvado e engrandecido seja Deus. Como relatado, os estudiosos dizem que Filadélfia teve outros nomes, e que os crentes outrora eram escravos, como eu disse, e os seus senhores marcavam seus corpos. No versículo 12 vai dizer: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Segundo os estudiosos, não havia naquele lugar terremotos, tremores, e a população ficava assustada com terremotos e tremores, mas Deus vai dizer uma palavra de ânimo para aquele povo, vai dizer: olha, quem vencer, eu vou fazer coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Não vai ter terremotos, não vai ter tremores, vocês vão ser coluna no templo do meu Deus. Vocês vão estar fixados na rocha inabalável, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ver, irmãos, que no versículo de número 12: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Agora o diabo faz você olhar para essa tatuagem, faz você olhar para essa cicatriz que alguém te feriu outrora, e ele diz: olha o que eu fiz com você. Mas você tem que saber que o nosso Deus, aleluia, ele escreveu a igreja de Filadélfia, aleluia, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. As coisas velhas se passaram, irmãos, e eis que tudo se fez novo. Jesus está dizendo para mim, para você, para nós: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. E Jesus vai dizer, irmãos, em Apocalipse 2, versículo 10, na última parte do versículo:
se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero chamar você à frente, você que está chorando, está doendo, você está sofrendo. Nós queremos fazer uma oração socorrista pela sua vida. Vem à frente em nome de Jesus. Saiba que Jesus, ele disse aos seus discípulos que ia preparar lugar, que na casa de seu pai há muitas moradas. Mas João, na ilha de Patmos, através do Cristo glorificado, ele viu, já está preparado a nova Jerusalém para os fiéis. Eu quero orar por você, que você disse: eu já não aguento mais, está doendo demais. Eu quero fazer uma oração socorrista pela sua vida. O Espírito de Deus falava comigo que ia entrar vidas aqui nessa noite feridas, e o Espírito de Deus mandava chamar você à frente, porque Ele quer cicatrizar feridas, feridas que ninguém vê, que o homem não vê, que o médico não vê, mas Ele vê, e Ele te chama à frente, para você receber uma oração socorrista. Você que queira reconciliar, você que queira aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma, vem à frente. Você que está dizendo: Senhor, eu não aguento mais, está doendo demais, eu vou cair, não vou conseguir. O Espírito de Deus manda te chamar à frente, em nome do Senhor Jesus. Jesus disse que ia preparar lugar, mas João viu, e está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo de número 21, a nova Jerusalém, que será descida do céu. Já está tudo preparado, irmãos, e nós sentimos, irmãos, que está muito próximo, e infelizmente muitos serão pegos, desapercebidos, muitos que não dão crédito, aleluia, serão pegos de surpresa, porque Ele virá como um ladrão, e por isso temos que estar preparados. Eu quero convidar o nosso pastor Wesley para estar orando em prol dessas vidas. Dentre essas vidas, tem alguém que queira aceitar o Senhor Jesus? Tem alguém aqui na frente que queira aceitar o Senhor Jesus? Quem já aceitou Jesus, levanta as mãos. Tem alguém que queira reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite? É indispensável o apelo. Tem alguém dentre as irmãs e dentre os irmãos, tem alguém que se afastou e nesta noite você quer reconciliar? Se tiver alguém no banco, é o momento oportuno. Amanhã pode ser tarde demais.